Fala aí, eu sou o Luiz Otávio. Eu sou a Ana Cláudia, nós somos os dois faladores do Novo Cenário. E o tema de hoje é Sacha Baron Cohen. Fala, gente linda, gente fofa, tava com saudade da gente aqui nesse lugarzinho especial, tudo bonitinho agora, novinho. Enfim. Manda um abraço, um beijo pra Leila e pra Carol, né? Que foram aqui. Beijo, Que meninas. planejou. Vocês foram geniais. Tudo desde a pintura até a posição das coisas. E é só ir lá no nosso Instagram, que tem mais fotos, né, pra vocês verem como que tava. Mas antes de você ir lá pro Instagram, pausar o vídeo, não faz isso não. Dá um like, seu dislike, se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito. E claro, sempre comenta aqui, deixa o seu comentário, interage com a gente, fala com a gente. Nós gostamos de conversar com vocês aqui pelo YouTube, pelos comentários. Então não deixe de deixar o seu comentário. Não deixe de deixar seu comentário. O Sacha Baron Cohen, toda vez que eu lembro dele, na verdade eu lembro do filme Rick Bobby a toda velocidade, porque ele faz um piloto francês que eu rio muito. Que ele fica assim, Rick Bobby, falando assim com sotaque idiota. Rick Bobby. Mas na verdade a gente hoje vai falar sobre dois filmes que vocês pediram pra gente falar. Os Sete de Chicago e Borá 2. To give my daughter as a gift to someone close to the throne. I need a dress with real sexy peels. This is a bag that just goes over the dress. They're nice. I really like this. A gente vai tentar falar alguma coisa do 1 também, mas a memória já não é aquelas coisas. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Né? Então vamos começar pelos Sete de Chicago, porque depois a gente já fala de Borat 2 e tenta lembrar do 1. Fazendo um resuminho, né, rápido, né? Trata-se de um evento histórico americano, né, que se trata de um julgamento de 7 pessoas que estavam numa manifestação que aconteceu em Washington, exatamente, que era uma manifestação contrária à guerra do Vietnã. Estariam, né? Como assim estariam? Porque... Na verdade, enfim, são pessoas que eles de alguma forma vão ser julgados por serem manifestantes, estarem ali, e de alguma forma eles eram pessoas ativistas. Eles eram ativistas, querendo ou não, do movimento pacifista. Ia ter a convenção do Partido Republicano, se eu não me engano, e eles queriam aproveitar a oportunidade para chamar a atenção para a causa deles. E uma coisa que eu acho interessante é que eles demonstram assim, como é que uma mesma causa pode unir pessoas com viés político, ideológico, de família, de valor, completamente diferentes. Eles são representações exatamente disso. Então você vai encontrar isso no feminismo, no movimento negro, em vários movimentos que lutam, né, por igualdade. Isso acontece também nesse momento em que eles estavam querendo exatamente discutir a questão da guerra e a participação americana nessa guerra, né? Mas não, na verdade os Estados Unidos é que tinham declarado guerra, né? Enfim, eles queriam acabar com a guerra. E eu acho, eles fazem, querendo ou não, acaba que quando eles são escolhidos para serem, na verdade eles são escolhidos para serem julgados, né? Acaba que você pega um líder de cada área do movimento, né? E você acaba unificando essas vozes e fortalecendo de alguma forma essa ideia de que eles estavam buscando, né, a discussão da paz. Posso falar ou você quer continuar? Aí, assim, a gente vai tentar não fazer spoiler, mas assim, é um filme de julgamento, então é bem interessante. Quem gosta de filme de julgamento, ele basicamente se passa dentro de um tribunal, o filme com sobre algumas cenas, né? O julgamento dele, só que aí durante o julgamento eles vão lembrando o que aconteceu, né? Se comenta alguma coisa dentro do julgamento e aí aquilo serve de gancho para retomar para fazer o flashback da alguma cena. situação. Exceto o personagem do Sacha Baron Cohen, que agora eu esqueci o nome do personagem, mas ele é o único que aparece contando também, na verdade, o que aconteceu, né? Ele era um comediante e aí aparece ele num show de stand-up num bar contando a situação. Então você tem esses 3 tempos, vamos dizer assim, né? O futuro com Sacha Baron Cohen contando, o presente com o julgamento e o passado com os fatos acontecendo propriamente dito.
Os Sete de Chicago é um filme original da Netflix e está bem cotado. Há quem diga que ele pode concorrer ao Oscar de melhor filme. E não seria nenhuma injustiça ele participar. Pode ser que ele fique marcado por participar de um Oscar que teoricamente teve menos filme por causa da pandemia, mas na verdade até se mudou a regra para poder pegar filmes que estavam sendo lançados em outras plataformas. Porque, para quem não sabe, o Oscar tem uma regra de que para um filme poder concorrer ao Oscar ele tem que ter sido lançado em alguns cinemas. Tem um número específico de cinemas que ele precisa ser lançado. E aí para esse ano eles acabaram com essa regra. Então, o filme está cotado para concorrer ao Oscar e o Sacha Baron Cohen está inclusive cotado para concorrer ao papel de ator ou de ator coadjuvante. Eu não sei como que eles vão dividir isso. Provavelmente vão colocá-lo como ator coadjuvante. O filme é dirigido pelo Aaron Sorkin e também ele faz parte da escrita e do roteiro com Steven Zaillian. E o roteiro, eu acho que ele fez, é bem ágil, bem interessante. Ele não fica naquela... no ritmo ser monótono, mas não é. No ritmo tão teatral que às vezes acontece muito no tribunal de filmes de tribunal do júri americano, né? Então ele tem assim, e principalmente porque ele aproveita a característica dos personagens para estar trazendo temáticas e discussões sobre o humorista, né? Tem uma dupla de humoristas, você tem um cara que é um momento pacifista, mas ele é todo certinho, que nunca gritou, nem falou mais alto, nem levantou a mão para ninguém. Você vai ter várias representações, como você também vai ter a representação dos Panteras Negras, né, aparecendo em boa parte do filme, e que vai ter uma grande carga dramática, né, mostrando inclusive também o peso de todo o preconceito, né, e toda a problemática que era vivida naquela época. Uma coisa que eu acho interessante, e que hoje também se reflete até nos dias de hoje, uma coisa também que eu acho legal do filme, que assim, você assistindo parece que é um filme de ficção. Né? Mas ele é baseado nos roteiros, o roteiro ele é baseado nos fatos reais e dos escritos, né? Na reprodução que é feita dos autos do processo. Mas, claro, é que ele vai ter um viés de um romance, de uma romantização, então você vai ter elementos de ficção também misturados. Mas que vão, de uma forma, eles ajudam a contar, a narrar a história pra gente, nós entendermos o que se passou nesse julgamento, né? O elenco todo está muito bem. Então, o próprio advogado de defesa é uma das pessoas que estão cotadas para concorrer ao Oscar de ator coadjuvante. Eu não lembro o nome dele, mas ele ganhou o Oscar pelo filme Ponte de Espiões, que inclusive tem gente que ficou com raiva dele porque achava que quem tinha que ganhar o Rocky Balboa pelo papel do Rocky. Né? O Sylvester Stallone pelo papel do Rocky no Creed 1. Mas o ator que faz o juiz, eu sempre esqueço o nome dele, eu acho que é Joey Manello. Não, Joey Manello é o esposo da Sofia Vergara. Vergara. Joey Manganiello, um troço assim. Ele é um baita ator, todo filme que ele tá, qualquer papel que ele faz, Frank Langella. Todo filme que ele tá, todo o papel que ele faz, ele sempre manda muito bem. E ele faz o papel do juiz, que assim, é um dos personagens mais pesados que tem. Assim. E eu acho que ele faz muito bom porque ele não puxa pro... Assim, é tão absurdo o que é falado, o que sai da boca da personagem é tão assim bizarro e esdrúxulo que eu acho que é difícil para um ator passar, né, a naturalidade, a verdade do que aquele indivíduo realmente estava acreditando, estava fazendo ali, qual era o papel dele dentro daquele sistema, né, dentro daquela lógica que estava acontecendo ali naquele julgamento. E ele consegue passar, ele é muito crível, apesar do absurdo de toda a situação, ele é alguém que você talvez conheça. Você consegue acreditar que ele realmente acha que ele está fazendo certo. E ele acaba realmente personificando um grupo de pessoas que hoje existe, né? Que verdade, hoje não, sempre existiu. Mas que a gente hoje consegue conviver mais através da internet, né? A gente consegue ter mais acesso a essas pessoas, mas que, infelizmente, você encontra na sociedade, no dia a dia, você esbarra em pessoas que têm o mesmo pensamento desse juiz. E que ele também vai refletir exatamente o pensamento de um sistema, né, na medida que havia toda uma organização, né, da promotoria, né, do judiciário em torno do desejo de fazer esse julgamento
porque inclusive aquilo tinha uma ideologia e um fundamento político, né, por trás de tudo aquilo ali. Vale a pena assistir. Eu acho que para quem gosta de filme de tribunal, quem gosta de direito, quem se interessa por questões de direitos humanos, por essa questão de discussão desse período dos Estados Unidos, acho que vale muito a pena assistir. Para entender, né, o que está acontecendo nos Estados Unidos nesse momento. E que ainda hoje acontece. Agora, claro, que a gente não dá para fazer, a gente pode imaginar, né, e pensar no que acontece no nosso país, não é tão difícil de acontecer, né? Julgamentos absurdos, julgamentos completamente fora da lei, onde se faz uma deturpação do sentido da lei e da justiça, isso acontece em qualquer parte do mundo. Mas acaba te lembrando também aquele dos meninos do Central Park, Os Olhos que Condenam. Eles lembram também, tem um filme na Netflix maravilhoso, que é inacreditável, se não me engano o nome do filme, que é sobre um estupro, o julgamento de uma situação que é incrível, como você fez assim, o quê? Making a Murder, enfim, você tem uma série de filmes que vão nesse viés, de documentários e filmes que vão nesse viés e estarem mostrando, né, como é o dia a dia de quem trabalha na justiça, no caso nos Estados Unidos. Mas eu posso dizer que não é muito longe do que a gente enfrenta, inclusive no Brasil, no dia a dia nos tribunais brasileiros. Basta você escrever no YouTube, juiz faz tal coisa, você vai encontrar vários vídeos de juízes fazendo coisas inacreditáveis e completamente fora da lei e inconstitucionais. E é um filme ágil, né? Assim, o filme tinha tudo para ser lento e ele não é um filme bem gostosinho de assistir. Vamos para Borá? E aí o Sacha também está nesse filme, né? O personagem que ele faz, ele quase que pega uma linha de narrador, né? Um pouco, não chega a ser, mas ele tem um viés de narrador em muitos momentos. E ele não é o principal, na verdade é bem um equilíbrio muito grande entre os personagens que estão sendo condenados ali e os eventos. Então há um certo equilíbrio. Mas Borá é a continuação, né, da filmagem, da ideia de um repórter que, no caso, volta aos Estados Unidos, porque já houve Borá 1, vocês já devem saber disso. Vamos lá, né? Para quem não sabe, Borá seria o repórter do Cazaquistão. Uhum. E no primeiro filme ele é então mandado para os Estados Unidos, mas você para cá, para o Ocidente, né, mas para os Estados Unidos, para poder falar sobre como é o estilo de vida dos norte-americanos. E aí o segundo filme seria uma tentativa que ele tem de se redimir da vergonha que ele fez o país dele passar por causa de tudo que aconteceu no primeiro filme. Já que o país acabou sendo ridicularizado, né, pelo comportamento dele, enfim. E aí a ideia toda é de que ele venha a cair nas graças, né, do Clube dos Homens Durões, que seria capitaneado, claro, né, por Donald Trump. E inclusive tem cenas de quem são esses homens durões do mundo, né? Durões no sentido não é nem durão de corajoso, de uma figura sólida, não. É durão de ditador, de que se acha esperto, de que é babaca, de que se acha machão pra caramba, mas não é nada. E aí com uma rápida homenagem ao nosso país. Na figura do seu chefe de Estado. E aí ele vem então trazer um presente, né? A ideia é de que ele, através desse presente, ele consiga criar uma linha de conversa e que o ditador do país, do Cazaquistão deles, né, seja convidado a participar desse grupo tão seleto, desses homens tão especiais, que seria, né, como o presidente fala o Borá, Clube dos Homens Durões. E aí ele vem então trazer esse presente. Porque através disso você conseguiria recuperar o status do país. E aí ele levaria, né? É claro que se o Cazaquistão participasse então desse clube do grupo dos Homens Durões, ele teria uma amizade com o Trump, que é o homem que chefia o mundo, claro, é o dono do mundo. E aí ele vem para cá trazer um presente. A gente não vai entrar em detalhes, caso alguém não tenha visto, né, a gente não ficar dando spoiler, mas ocorre toda uma situação que vem uma filha dele com ele, uma filha que ele tem dificuldade de lidar, até porque, teoricamente, no Cazaquistão, segundo o filme, essa relação do pai com a filha é tratada como um nada, então em dado momento ela tá enjaulada, ela é tratada dentro de uma jaula como um bicho, e aí os dois acabam tendo que dividir esse tempo com os Estados Unidos.
tanto o Borá 1 quanto o Borá 2, se você preferir o Borat 1 ou o Borat 2, ele é um filme que vai tentar trabalhar com um roteiro mais ou menos estabelecido, mas também permitindo que as pessoas se coloquem. Então você vai ter muito de espontaneidade. Então, por exemplo, no segundo Borat tem um momento que a filha dele está conversando com uma mulher sobre fazer cirurgias estéticas. A mulher não era uma atriz, a mulher era uma pessoa de verdade, só que não foi colocado para ela toda a história do filme. Porque na verdade assim, Rapidinho, Desculpa. só foi colocado para ela que na verdade ela estava Passando no documentário. mas é porque ela estava acompanhando aquela garota, porque aquela garota ia se casar com um cara rico. Só se falou isso para ela, assim, sobre casamentos, pessoas que querem casar com pessoas de fora, essas coisas. Então, Ela fica falando o tempo todo de casamento, porque ela então, já que o presente se perde, acaba que a filha vira, né? Ele tenta então de alguma forma presentear essa filha. Não, presentear essa filha não, ele tenta dar a filha de presente, mas a gente está começando a falar demais do filme. E aí, o que eu acho também interessante é que assim, ele faz um tipo de humor de improviso na reação do outro, né? Claro que essas pessoas são escolhidas dentro de uma ideia de viés ideológico, e ele vai interagir com elas, como ele também fazia no Borá 1, em que ele vai exatamente entrevistar as pessoas, conversar com elas. Só que dessa vez ele tem um problema de que ele é conhecido. O personagem ficou muito marcado, e assim, embora o filme já tenha se passado algum tempo, ele continua sendo reconhecido na rua. E aí ele precisava encontrar um meio de estar interagindo com as pessoas. Então a atriz Maria Balakova, ela vai ajudar exatamente, sendo também um pouco dessa cortina de fumaça, ela vai interagir. Ela é uma excelente atriz, ela consegue equilibrar, até porque ele tem uma experiência muito grande nesse tipo de humor, e nesse tipo de trabalho, e ela consegue, assim, de forma bem corajosa, ela tem um desprendimento, uma doação muito grande, e ela consegue equilibrar a tela e ter um carisma e passar também ao mesmo tempo. A mesma coisa que o Borá passa pra gente. O inusitado, o absurdo, o ridículo, o hilário e o real. Né? E são só eles, né? E vão os dois carregando esse filme e carregando essa interação com essas pessoas. Na maioria dos casos, as pessoas são informadas que existem câmeras, existe uma gravação, eles estão participando de um documentário, de uma entrevista, enfim, e eles vão dar a sua opinião. E aí, eu acho que um dos momentos mais incríveis que tem exatamente são os diálogos com as pessoas, né? Que vão estar passando informações do tipo fake news, né? Ou teorias da conspiração, e explicando pormenores para o Borá de por que tal pessoa é perigosa e o perigo que os Estados Unidos está passando diante daquela ameaça comunista. E eles vão trazer uma série de informações que eu não quero trazer aqui para não tirar a piada de quem não assistiu. Assim, tem dado um momento que ele vai com a filha apresentar a filha para a sociedade. Então, por mais que pra gente soe absurdo, são aquelas festas de alta sociedade que literalmente a família vai levar a filha para expor a filha e dizer que Pra mim, se uma pessoa criada no subúrbio carioca, eu entendo muito bem festa de 15 anos, é igualzinha. Não, mas olha Desculpa, só. pra mim é a mesma coisa. Mas, Ana, uma coisa é a festa de 15 anos. Ali não era festa de 15 anos, ali era uma festa só pra... Eu sei que na festa de 15 anos... É o mesmo princípio, acontece... é o debut, é o debutante. Não, elas debutam e vão se aprender na sociedade. Eu já fui numa festa, quando eu tinha 15 anos, eu fui numa festa de 15 anos que a mulher falou: a família apresenta fulana de tal à sociedade. Eu achei esdrúxulo. Não, embora você não fale, a festa tem esse eu objetivo. Sei que é, meu Mesmo amor, que eu entendi isso. A única coisa que eu estou falando é que o bizarro é que neste caso não é a festa de uma pessoa só, é feita uma festa para reunir várias pessoas, para várias famílias apresentarem as suas filhas. Porque nos Estados Unidos, no sul-americano, eles não fazem festa individual, como também os mexicanos, os latinos, eles fazem festas individuais. Lá eles fazem festas coletivas de apresentação de grupos de meninas no country club. Então, assim... Mas é a mesma coisa. Você expõe a sua filha, e aí tem uma hora que o Borá faz uma piada sobre... alugar a filha. E o cara embarca na piada, na frente da filha, que tem a mesma idade teoricamente tem a mesma idade. A menina faz uma cara assim, a garota fala pro pai: você é nojento. Né? Porque assim, o cara não disfarça.
Existem outros momentos, como o momento em que ele vai para um movimento de extrema direita. É importante deixar isso claro. É um movimento de extrema direita, porque existe um discurso também hoje em dia de querer colocar a extrema direita como se fosse a única direita existente e a direita como centro. E isso é ruim, porque você começa a modificar a visão do que são realmente as coisas. Para a direita, isso é muito perigoso, porque se por um lado eles estão ganhando porque as pessoas estão querendo fugir dos extremos, eles se vendem como centro, a direita vai perdendo cada vez mais espaço para a extrema-direita. É importante que a direita abra o olho para isso, para o perigo que isso representa. Mas, enfim. E aí ele fala de matar as pessoas, ele fala de assassinar, ele fala para torcer que as pessoas morram, e as pessoas cantam com ele, as pessoas riem com ele, as pessoas se divertem com ele. Ele conta, inclusive, depois que o filme foi lançado, que depois que se descobriu que, na verdade, quem ele era, depois da gravação, descobriram que era o ator, tentaram invadir a van dele. Chegaram a abrir, em dado momento, a porta da van e só não conseguiram, porque ele conseguiu arranjar um jeito lá de fazer força, porque tentaram invadir a van, o furgão que ele estava, para puxar ele e para bater nele. E tem o caso mais grave, de repente, que ainda nem spoiler, porque chegou a sair no jornal, que foi o ex-prefeito de Chicago, que foi pro quarto. Não, Nova York. Ele é de Nova York? Porque Giuliani. o Giuliani é de Nova York. Chicago é o Obama. O Giuliani de Nova York. Rudolph Giuliani. Super amigo de Donald Trump. Estava defendendo o Donald Trump essa semana, inclusive. Que vai pro quarto com a repórter, que na verdade é a filha dele, que é menor de idade, e o troço fica estranho. Assim, dentro do filme eles conseguem arranjar uma desculpa para o troço não avançar, mas o ator, o Sacha Baron Cohen, teve que intervir para evitar que a coisa ficasse mais estranha. Eu acho também que eles conseguem ter um ritmo e um clima que eles deixam as pessoas muito à vontade, e elas conseguem, assim, ele consegue um grau de verdade, de realidade que é acima da média. Em alguns momentos eu realmente tenho dificuldade de acreditar que as pessoas não aceitaram e não combinaram participar daquilo ali e falar aquela fala, que é tão incrível, tão absurdo, que você fala, não é possível. Mas é possível, enfim. Sim. Não, pode falar. E eu acho que isso eles conseguem, inclusive, assim, o próprio comportamento do Giuliani, você vê que ele está completamente à vontade, sendo ele. Sim. Totalmente solto. Os caras que são os extremistas de complô, de paranoia, também totalmente à vontade com ele e se sentindo, assim, muito tranquilos de falar das teorias da conspiração. Eles conseguem realmente criar esse clima e fazer com que as pessoas falem, né? E exatamente falando, mostrando o que elas são, elas mostram que é uma parte do pensamento que existe na América. Porque, na verdade, não pode dizer, rotular, que todo americano é aquilo ali, que tudo isso é um americano, não. Mas é uma parte que existe na América, como existe no Brasil, existe em outros lugares. Assim, não é nem uma questão dele deixar as pessoas confortáveis para falarem sobre isso. As pessoas simplesmente elas acham que elas estão tão certas, elas acham tão só da razão, que elas simplesmente falam. Assim, você ouviria pessoas falando tudo aquilo que eles falam aqui na rua, conversando. Se você parar no bar, se você parar para prestar atenção no que as pessoas estão falando. A gente já estava sentado uma vez na praça de alimentação de um shopping e o cara começou a fazer uma série de colocações preconceituosas sem nunca ter visto a gente. Então, assim, essas pessoas não precisam de muito espaço para se sentir à vontade. E isso tem a ver com uma coisa que eu estava conversando hoje com a Gisele. Então, Gi, um beijo se você estiver vendo o vídeo. Assim, quer queira, quer não, a eleição dessas figuras, e a gente está falando de Trump, a gente está falando de Bolsonaro, a gente está falando do movimento de extrema direita, assim, legitimou, assim, a babaquice. Então as pessoas que antigamente tinham dificuldade, as pessoas que não conseguiam colocar... Pera aí, rapidinho, tá gravando, deixa eu tivesse parado. As pessoas que antes tinham certos pensamentos, elas ficavam preocupadas de como ia soar, elas não estão mais. Elas simplesmente estão falando, elas simplesmente estão fazendo porque elas se sentem representadas. É muito curioso porque o movimento negro, o movimento LGBTQI+, todos esses movimentos vivem discutindo a questão da legitimidade, da representatividade
E as pessoas às vezes acham que isso é bobeira, que isso é baboseira, que isso não faz sentido. Mas a gente tem um exemplo claro disso, não no aspecto que a gente gostaria. Eu não estou falando por causa de posição política em si, se é porque é de direita, é de esquerda, eu estou falando por causa de extremo, assim, de posições criminosas, de posições racistas, de posições preconceituosas, que as pessoas se sentem legitimadas. Desculpa, falei. Não, eu acho que as pessoas estão realmente sentindo livre, mas só que eu acho que assim, muitos inclusive sabem que está sendo gravado, eles sentem a vontade para falar. Concordo que o aspecto hoje atual, o clima, né, ideológico do planeta permite essa liberdade que talvez há algum tempo atrás o politicamente correto não permitisse. Inclusive eles odeiam essas questões de politicamente correto. E aí você se sente livre para falar exatamente o que quer. Mas eu acho extremamente que eles conseguem interagir de uma forma legal com as pessoas e elas se sentem à vontade para conversar. Ele vai direcionando, inclusive, a fala delas através das perguntas, colocações, dúvidas e bobagens e caras que ele vai fazendo, e ela também. Então eles vão dirigindo, né, o que a pessoa, né, até onde ela vai falar e o que ela vai fazer. Então, assim, acho que vale a pena assistir. Acho que vale a pena, principalmente para a gente refletir sobre os nossos aspectos, do que a gente está acreditando, do que a gente está pensando e com quem que a gente está se filiando, né, na hora que a gente está adotando certa postura, certo pensamento e percebendo que, querendo ou não, você acaba dando a mão ou de uma forma fortalecendo vários outros pensamentos que se agrupam, né, e se reúnem em torno dessa mesma ideia. Como eu falei, em torno de uma ideia, por exemplo, como a paz, várias pessoas de diferentes ideologias se unem, mas também em torno do ódio, do preconceito, várias pessoas de diferentes ideologias também se unem. E é impossível deixar de pensar que essa união acaba fortalecendo. Então, da mesma forma que a gente encontra pessoas de diferentes formas de pensar a paz, estão reunidas no julgamento dos 7 de Chicago, você também vai perceber nesse filme que várias pessoas estão nele, sendo mostradas como um viés, assim, uma parte meio quase que ridícula da América, tosca, rude, brutal, e que tem pensamentos diferentes, mas que estão todos ligados de alguma forma, desde o pai da debutante até o cara que está lá no comício, armamentista, gritando mate, esfole, Até enfim. o ex-prefeito de Nova York, que é o É. advogado do presidente dos Estados Unidos. Só para não dizer que a gente não falou do Borat 1, a única coisa que eu queria chamar a atenção é assim, há quanto tempo já foi lançado o primeiro filme? Há quanto tempo já se fez um barulho falando de como esse filme mostrava a podridão de determinados setores da sociedade norte-americana e o que mudou? Né? A gente tem visto cada vez mais filmes falando sobre isso, a gente tem visto cada vez mais propostas de debate sobre isso, e o que realmente se mudou em relação a isso. E por último, só para dizer que o 7 de Chicago é uma produção do Netflix, como a gente já comentou, e o Borat 2 você vai encontrar no Amazon Prime. Tá? Então tá cada um no serviço de streaming, e a gente recomenda que você assista os dois. O segundo, o Borat 2, inclusive, para a gente poder encerrar, ele é muito menos escatológico do que o primeiro. Então, se você tem algum receio, se você tem alguma preocupação no sentido do que você vai ver, de que tipo de cena você vai ver, o primeiro é muito mais escatológico do que esse. Então, dá pra assistir tranquilo, e eu acho que é isso, né? Acho que vale a pena a gente refletir. Eu acho que, não sei se era o objetivo dele mudar alguma coisa, mas acho que discutir. E as mudanças culturais se demoram muito tempo a surgirem. A gente tem que pensar que há pouco tempo atrás eles chegaram a fazer uma guerra no país para manter uma escravidão, enfim. E aí você ao mesmo tempo tem, enfim, uma série de mudanças que demoram realmente. Isso tem a ver com questões culturais, históricos, padrões e valores individuais, e realmente isso demora muito tempo, como também demora no Brasil, enfim, a gente tem uma série de mudanças sendo necessárias no mundo, né? E que, sem dúvida nenhuma, esses dois filmes fazem a gente refletir, afinal de contas, o que a gente está fazendo aqui, o que a gente está pensando, com quem que eu estou me associando ao pensar, afirmar, ou de alguma forma curtir, compartilhar, ou apoiar tal pensamento, tal ideológica, tal político, tal situação. E que a gente possa, então, refletir e fazer melhores escolhas para o futuro. Mas aí isso a gente tem que debater depois, porque lá teve até uma guerra por causa disso, e aqui não teve guerra nenhuma, e o problema continua também. Então, acho que é isso, né? Até a próxima, valeu! E aí escreve nos comentários se você já assistiu alguns dos filmes, se você não assistiu,
Se você quer que a gente continue esse debate falando sobre a questão racial, a questão de ter tido uma guerra lá e não ter tido guerra aqui, escreve nos comentários o que você acha. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.